Na pesquisa qualitativa, dois tipos de dados são comumente utilizados: os dados verbais, concernente às informações obtidas por entrevistas, narrativas e grupos focais, e dados visuais, como fotografias, vídeos, filmes, sons e materiais da internet, que configuram o que é denominado como dados multifocais. A literatura aponta que os dados multifocais se dividem na observação e etnografia, dados visuais e utilização de documentos como dados. Neste vídeo, daremos ênfase aos dados visuais enquanto dados de pesquisa qualitativa. Cabe destacar que os dados multifocais não atuam contra os dados verbais, mas se situam além desses, valendo-se de amplo universo de possibilidades a partir do uso de fotografias, filmes, vídeos e observações. Ou seja, os dados multifocais são usualmente empregados para complementar outras técnicas de pesquisa qualitativa. Assim, a palavra multifocal esclarece as várias possibilidades de formas para a compreensão da realidade. Os dados visuais podem consistir de materiais existentes ou podem ser produzidos para o propósito da pesquisa. Então, um pesquisador poderá ter acesso a filmagens de eventos que já ocorreram em uma organização e que permitem complementar a compreensão sobre processos ou histórias apontadas por respondentes através de entrevistas, ou poderá fazer gravações originais de vídeos na organização enquanto forma de coleta de novos dados. Os dados multifocais são frequentemente utilizados de forma exploratória para descobrir coisas que o pesquisador não havia considerado. Os dados multifocais apresentam algumas finalidades e benefícios. A principal finalidade é permitir a análise do objeto de estudo a partir de vários ângulos. Então, além de realizar entrevistas no ambiente organizacional, o pesquisador pode fazer uso de mídias como fotos e vídeos para ilustrar e para obter informações sobre o contexto social da organização. Cada tipo de dado multifocal apresenta seus próprios benefícios e serão abordados adiante. De modo geral, alguns benefícios que contemplam os diferentes tipos de dados são: os dados multifocais permitem o registro das ações enquanto são produzidas. Permitem que os limites das palavras verificadas por dados verbais sejam ultrapassados em um processo de complementariedade entre dados visuais e verbais. Permitem a obtenção de conteúdos que podem ser compreendidos em profundidade, uma vez que registram informações que poderiam ficar despercebidas em um primeiro momento. Assim, compreende-se que os dados visuais possibilitam novas formas de documentação do aspecto visual dos ambientes das práticas sociais, bem como a integração destes como parte da pesquisa. Cabe destacar que o uso de qualquer um dos tipos de dados visuais deve ser empregue apenas como parte de um pacote mais geral de metodologias de pesquisa, e seu uso deve ser indicado pela própria pesquisa, e não apenas porque o pesquisador possui maior afinidade com o uso de mídias. Como desvantagem para o uso de dados multifocais, a literatura aponta que pesquisas com dados visuais podem levar mais tempo do que o esperado e pode envolver custos adicionais. Por isso, os pesquisadores devem se preparar para isso desde o início do planejamento da pesquisa. Os tipos de dados multifocais podem ser as fotografias, os vídeos, os filmes, os documentos ou a internet. As fotografias são cada vez mais utilizadas como fonte de dados e normalmente utilizadas na antropologia e na etnografia. Elas fazem o uso da câmera como instrumento de coleta de dados, permitindo gravações detalhadas de fatos, e podem captar esses fatos ou processos que sejam complexos ao olho humano e assim podem ser reanalisadas, permitem o transporte de artefatos e também a transgressão dos limites do tempo e do espaço. As fotos contam a verdade, porém até que ponto estão marcadas pela interpretação e pela atribuição daqueles que as tiram e observam? Os posicionamentos dos sujeitos a serem fotografados resultam na perda da expressividade do momento.
Vale lembrar também alguns problemas na aplicação do método, como a influência do meio, o posicionamento dos sujeitos a serem fotografados, que resulta na perda da expressividade do momento, influenciar ou manipular a apresentação fotográfica, e também formas de censura que podem restringir a realização e a confiabilidade das fotografias como dados nas ciências sociais. O método também tem uma limitação. Ainda não existem procedimentos analíticos que estejam diretamente relacionados com as imagens, porque ainda é aplicado o procedimento de interpretação, que vem dos dados verbais. Filme. A televisão e os filmes têm uma influência cada vez maior na vida cotidiana. Leituras realistas. Filmes com descrições verídicas de um fenômeno, cujo significado é relevado após uma análise dos conteúdos e das imagens. Leituras subversivas. Aqui as ideias do autor sobre a realidade influenciam o filme. Os produtores de cinema constroem versões da realidade de acordo com suas próprias escolhas. Os espectadores interpretam o material das mais diversas formas. Vídeo. A gravação em vídeo pode ser usada de diferentes maneiras. Registro científico de situações sociais naturais, registro científico de situações sociais experimentais, entrevista, situações sociais naturais gravadas pelos autores, situações propostas gravadas por autores, situações gravadas e editadas pelos autores. Muitas vezes, as análises de vídeo são úteis apenas quando combinadas com outros métodos e com outros tipos de dados, tipo a triangulação. Documentos são artefatos padronizados que ocorrem em diferentes formatos, como notas, registros, contratos, certidões, entre outros. Podem ser vistos como dispositivos comunicativos produzidos e utilizados para a construção de uma versão específica de um evento ou processo. Ademais, podem ser utilizados também para a construção de uma perspectiva mais ampla, para decifrar um caso específico de uma história de vida ou de um processo. Quando do uso de documentos, devemos estar sempre cuidadosos com sua autenticidade, com sua credibilidade, com sua representatividade e com sua significação. Entre os problemas e limitações na condução do método, deve-se evitar manter o foco apenas nos conteúdos dos documentos, sem levar em conta o contexto, a utilização e a função dos documentos. Pesquisa qualitativa online na internet é uma área de crescimento que tem ganho cada vez mais espaço. A internet pode ser usada como objeto de pesquisa e também como ferramenta para realizar pesquisas, encontrar literatura e publicar resultados. Quem for realizar uma pesquisa qualitativa online deve ter um pouco de experiência com o uso de computadores e de software, além de estar familiarizado com as diversas formas de comunicação online existentes hoje. Na transferência de método de pesquisa qualitativa na web, observamos hoje pesquisadores realizando formas de entrevista online, o uso de grupos focais online, observação participante, etnografia virtual, entre outros. Entre os problemas e limitações, o anonimato para os participantes, que dificulta a contextualização do estudo, e a aptidão à disposição das pessoas a usarem as tecnologias mediadas pelo computador são o que mais se destacam.